Eu resolvi chamar a minha carteira de carteira HODL. Ela faz com que você conquiste seu primeiro Bitcoin mais rápido. É 100% automatizada. Você não tem trabalho algum. Só precisa clicar no botão abaixo e investir como eu. Olá, criptomaníacos! Agora vamos para o assunto principal, porque eu sei que você está com aquele medinho, aquela mão coçando para vender os seus Bitcoins, quando na verdade isso já era esperado por quem acompanha o canal, né? Eu venho falando para vocês que existe uma resistência na região entre 23 e 24 mil dólares e que eu não esperaria que o Bitcoin rompesse essa região antes de ter uma queda. E a queda chegou. A queda está aqui, né? O Bitcoin hoje tendo essa queda acima dos 4%, podendo, né, ela está distante aqui dessa linha branca, que é a minha expectativa de queda, né, na região dos 21 mil dólares, né, como que foi resistência aqui atrás. E o normal seria rompimento, voltar para essa região como suporte, quicar aqui e voltar a subir, tá? Essa seria a minha expectativa, mas pode parar de cair antes e voltar a subir. Então, esse é o primeiro medo do pessoal, e eu não teria medo nesse momento, como eu falei, porque o normal para mim seria essa queda próxima à região dos 21 mil dólares para voltar a subir. É uma correção esperada por mim. Eu falei isso desde semana passada, segunda-feira passada, né? São 7 dias hoje que eu estou falando sobre isso. Então, sem problema aqui. Agora, quando a gente abre o gráfico semanal, que também venho falando há bastante tempo com vocês, esse cruzamento aqui está óbvio que vai acontecer, né? A média móvel é de 50 cruzando para baixo da média móvel de 200 semanas. E é um cruzamento inédito no Bitcoin, e que por isso deixa muitas pessoas preocupadas. Será que vai derrubar o preço? Vamos voltar para o patamar dos 15 mil dólares? Vamos cair abaixo disso devido a uma cruz da morte no gráfico semanal? Mas como que a gente pode avaliar isso se a gente não tem dados históricos, né? Nunca aconteceu na história. E aí eu vou aqui utilizar uma postagem do Mises Capital, né? Um perfil no Twitter, que fez uma análise interessantíssima, vendo qual foi o efeito da cruz da morte em ativos considerados semelhantes ao Bitcoin pelos investidores institucionais, pelo mercado, por quem tem dinheiro, né? E que ativos são esses? Ações de empresas de tecnologia, que são colocadas geralmente na mesma caixinha do Bitcoin, né? Então, quando a Nasdaq cai, por exemplo, é normal que o Bitcoin também tenha uma queda. A Nasdaq sobe, o Bitcoin também sobe. Então, será que essa cruz da morte que aconteceu nessas empresas de tecnologia, que tem muito mais tempo do que o Bitcoin, gerou queda de preço? Quedas feias no preço? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Então vou abrir aqui o Twitter da Mises Capital, tá? Eles fazem uma graça aqui, né? Astrologia técnica. Muitos especialistas em análise técnica, astrológica, vêm comentando da primeira cruz da morte semanal da história do Bitcoin, que ocorrerá na próxima semana. Mas será que essa análise faz algum sentido e pode indicar queda no preço do BTC? Primeiro sigam a Mises Capital, né? @Mises Capital no Twitter. Bom, vamos seguir o fio aqui. Death Cross, ou Cruz da Morte, é um padrão gráfico de análise técnica que acontece quando a média móvel de 50, no caso deles, essa linha azul, cruza a média móvel de 200, cruza para baixo da linha amarela, que é a média móvel de 200, indicando fragilidade no preço de determinado ativo. Essa é a primeira vez que isso ocorre na história do Bitcoin. Obviamente, estão se referindo no gráfico semanal, né? No entanto, esse indicador é mais observado no tempo gráfico diário e não no semanal. No gráfico diário, a cruz da morte tem sido um bom sinal de fragilidade na história do preço do Bitcoin. Vocês vão perceber que em 4 oportunidades, 2014, 2018, 2019 e 2020, o Bitcoin passou por uma forte queda após a cruz da morte no gráfico diário. Então, em 2014, teve uma queda de 71%, absurdo aqui no preço do Bitcoin. Já aqui em 2018, uma queda de 72%. Em 2019, essa cruz da morte gerou uma queda de 26%. E em 2020, essa queda aqui de 57%. Eita, hein? É realmente cruz da morte gerando quedas acentuadas no gráfico diário. Será que o mesmo se aplica ao gráfico semanal? Como é impossível sabermos no Bitcoin, que nunca teve esse cruzamento no semanal, eles decidiram fazer isso com empresas de tecnologia que possuem crescimentos exponenciais e, portanto, alta volatilidade, processo natural de monetização de um ativo. Então, assim como o Bitcoin, essas empresas têm essa característica de crescimento exponencial e alta volatilidade, como qualquer coisa que está surgindo, né? Empresas de tecnologia estão sempre ali trazendo novidades, né? Então, tem essa tendência de adoção parecida com o Bitcoin.
Tenho a crença que a volatilidade do Bitcoin, apesar de vir diminuindo ao longo do tempo, segue a mesma lógica de empresas de tecnologia. A dificuldade de precificar ativos disruptivos gera volatilidade de curto prazo, mas no longo prazo o crescimento é exponencial. Então, aqui no caso, Mises Capital pegou algumas empresas aqui que ele considera parecidas com o Bitcoin, né? As principais empresas de tecnologia aí. Então ele começou com a Amazon. A penúltima Weekly Death Cross, ou seja, Cruz da Morte semanal, aconteceu em agosto de 2006. Coincidentemente, é exatamente o fundo de mercado daquela década e após esse dia a Amazon subiu incríveis 13.383% até a alta histórica. A última foi algumas semanas atrás. Fundo também, a gente não sabe ainda, né? Mas eles pegaram aqui a última que a gente tem tempo para analisar. Olha aqui o cruzamento, Cruz da Morte acontecendo no gráfico e subiu, pessoal, 13.000% batendo na alta histórica. Positivo, né? Extremamente positivo, ao contrário do que a gente esperaria. Vamos continuar seguindo aqui. Apple. A sua última Cruz da Morte semanal aconteceu no dia 25 de junho de 2001. De lá para cá, as ações da Apple subiram 35.928% até a sua alta histórica. Não é possível. Olha lá. Cruz da Morte aconteceu e subiu aqui, ó, 35.928%. Então, também um efeito muito positivo. Apesar de que aqui no curtíssimo prazo, ó, depois da Cruz da Morte, se percebe uma queda de preço, né? Ou só eu estou percebendo? Então, quer dizer, a Cruz da Morte acontece aqui, a gente tem uma quedinha aqui na semana seguinte e também tem um fundo do poço mais à frente, estão vendo? E só depois começa uma reversão que gera esse impacto extremamente positivo na ação da Apple. Então, nesse caso aqui, eu acho mais controverso. Eu acho que a gente tem uma queda no prazo mais próximo, tá? E depois sim uma disparada de preço. Então, talvez tenha um impacto negativo aqui. Ok. Vamos seguir para a Tesla. Última Cruz da Morte semanal foi em agosto de 2019. Desde então, até a alta histórica, foram 2.839% de retorno. Vale observar que foi também um excelente ponto de compra de Tesla. Bom, vamos observar aqui. Cruz da Morte acontecendo aqui, ok? Então foi esse fundo aqui. Realmente, excelente momento de compra, né? Assim que cruzou, só subiu a partir dali, tá, pessoal? E subiu, incríveis, 2.839%. Então, novamente, sinalização muito positiva aqui no caso da Tesla. Vamos continuar seguindo. NVIDIA Corporation. Então, última Cruz da Morte, julho de 2012. Quem comprou neste dia teve, além de uma excelente entrada no papel, uma alta de 10.479%. Espera aí, vamos ver. Tá, a Cruz da Morte foi aqui. Estão vendo? Nesse momento aqui, né? Bem aqui. E, ó, mais um caso ligeiramente controverso, né? Menos do que o outro, mas percebe que a gente tem uma pequena queda, pequena mesmo nesse caso, né? Uma queda aqui depois da Cruz da Morte, e depois vem uma subida absurda de mais de 10.000%. Então, também me parece positivo, tá? Nesse caso. Tem uma pequena queda de curtíssimo prazo, isso pouco importa para quem está olhando para o ativo como um ativo de médio e longo prazo, e depois uma subida de 10.000%. Então, positivo também para a NVIDIA. Netflix. Penúltima Cruz da Morte semanal foi em julho de 2012. E aí uma alta de 7.000% se seguiu. Até a alta histórica, tá? Da Netflix. E a última foi agora no dia 25 de julho de 2022, dando mais 91% de alta até o momento. Caramba, são duas positivas em sequência, né? Então ele está falando que a primeira aconteceu aqui, e foi neste ponto aqui, mais uma vez, temos uma pequena queda na sequência, estão vendo? Acontece cruzamento, depois busca um fundinho aqui. E a partir, né, muito na sequência mesmo, disparada absurda de preço, estamos falando de 7.000% de alta, tá? Até a alta histórica. E na frente, né, a gente teve uma outra Cruz da Morte acontecendo aqui. Perfeito ponto de entrada, hein, pessoal? Excelente ponto de entrada agora em 2022. Cruz da Morte acontece, você compra, você tem esse retorno direto aqui de 91%, né? Uma alta de 91% na sequência. Então, novamente, não tenho o que falar, pessoal. É excelente, tá? Cruz da Morte no semanal, até o momento pra gente aqui, excelente, tá? É um indicador positivo. É uma entrada para você, tipo, compra, né? Por enquanto, a maior parte dos ativos está mostrando isso.
Microsoft, a última cruz da morte semanal foi em março de 2011 e gerou uma alta de 1.290%. Eita, vamos ver, conferir aqui no detalhe, né? Foi nesse momento aqui, o ativo ele praticamente não cai, lateraliza aqui nesta mesma direção e depois não volta mais para esse fundo, só sobe, né? E sobe realmente 1.290% até atingir a alta histórica. Então, mais uma vez positivo. Adobe. Penúltima cruz da morte semanal foi em novembro de 2008 e desde então até a alta histórica a Adobe subiu 3.489%. Já a última cruz da morte semanal foi há 3 meses atrás, em outubro de 2022. E pasme, baita indicador de compra, pois já conta com uma alta de 31% em dólar. Caramba, será? Vamos lá, abrindo aqui, cruz da morte acontecendo nesse momento, para mim é fundo, tá? Exatamente na cruz da morte aqui, eu considero isso fundo, tá? Fundo do poço, e a partir daí sobe 3.489% até a alta histórica. Passa o tempo e agora, bem recentemente, acontece outra cruz da morte na Adobe. E olha lá, novamente, pessoal, fundo, né? Pode marcar fundo aqui, né? Eu marco fundo aqui, ó, fundo, e subiu 30% na sequência. São dados, pessoal, gráfico que eu vou fazer. Cruz da morte semanal, tô adorando Cruz da morte semanal, tô quase virando fã da Cruz da morte semanal. Salesforce, a última foi quando? Outubro de 22, com alta já em 20%. Porém, a penúltima foi em maio de 2009 e subiu 3.445%. Eita, vamos ver. Então acontece aqui, 2009, né? Cruzamento. Então comprou neste ponto. Nunca mais voltou para baixo desse ponto. Só subiu. Então você entrava aqui, uma entrada na cruz da morte, subiu 3.445%. E agora, recentemente, aconteceu uma cruz da morte, né? Vocês estão vendo a cruz da morte aqui, e já subiu 20% a partir dela. Tem que falar, pessoal, ela está acertando os fundos desses ativos. Está acertando o fundo. Oracle teve a sua última em dezembro de 2001 e entregou uma valorização de 683%. Eita, então vamos lá. Foi aqui, tá? Cruz da morte. Entrou, esse aqui, novamente, né? Depois da cruz da morte, tivemos uma queda considerável aqui no caso da Oracle, tá? Então, já não serve tão bem como um indicador de entrada, né? Você poderia ter comprado muito mais no fundo aqui. Claro, olhando para o longo prazo, sem dúvida. Retomou e subiu 683%. Portanto, alta, não tem que discutir, mas não foi aquele indicador perfeito como vimos em outras ocasiões, tá? Bom indicador, tá? Ao contrário do que eu esperava, eu acho que vocês também, né? Eu esperaria que uma cruz da morte semanal gerasse um impacto negativo, mas, em geral, ele é bem positivo e costuma sinalizar fundo do poço daquele ativo e, a partir dali, uma disparada absurda de preço, uma grande valorização para o ativo. Então, a tendência, analisando por ativos considerados similares ao Bitcoin pelo mercado, aí, pelas empresas, pelos bancos, né, pelo investidor institucional, seria positiva essa cruz da morte no semanal, o que muda um pouco a minha percepção em relação a esse cruzamento. Muito legal esse trabalho que o Mises Capital fez aqui de buscar a cruz da morte em ativos similares, né, considerados similares pelo mercado. E agora eu espero que vocês fiquem mais tranquilos com relação a isso, né? Como eu falei, a tendência seria para uma correção. O Bitcoin subiu 40% direto, né, pessoal? Uma hora tem que corrigir. Corrigindo até o 21 mil dólares e subindo, sem problema para a gente, tá? Está dentro daquilo que vocês acompanham aqui no canal, não deveriam se preocupar. Já se cair abaixo dos 21 mil dólares, aí a gente tem que analisar com mais carinho, a não ser que você já esteja na carteira Hodl, na minha carteira pessoal, que vai ser automático na sua conta, tá? Sem que você precise ver vídeo nenhum.